Segunda-feira da terceira semana do Advento, o Evangelho é Mateus 21, 23, 27. Naquele tempo, Jesus chegou ao templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os sumos sacerdotes e os anciãos do povo para lhe perguntarem: com que autoridade fazes isto? Quem te deu semelhante autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos vou fazer uma pergunta. Se me responderdes, dir-vos-ei também com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde vinha, do céu ou dos homens? Eles puseram-se a deliberar. Se dissermos, do céu, dir-nos-á, porque não acreditastes nele. Se dissermos, dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E responderam a Jesus: não sabemos. Ele, por sua vez, disse-lhes: então também eu não vos digo com que autoridade faço isto. Podemos imaginar esta cena do Evangelho. Podemos imaginar como era o Templo de Jerusalém com toda a sua suntuosidade. Para um judeu era um lugar absolutamente sagrado. Jesus chega ali e começa a ensinar no templo, coisa que era totalmente invulgar, não é? Aproximam-se dele os sumos sacerdotes e os anciãos e, claro, dizem-lhe: com que autoridade fazes isto? Aqui vem-se para aprender, não para ensinar. Como depois tu aqui a ensinar no Templo de Jerusalém, é como se lhe dissessem: quem pensas tu que és? E perante uma pergunta que, na realidade, não tinha vontade, com que autoridade fazes isto? Era uma pergunta que não tinha verdadeira vontade de conhecer a resposta. Mas aquilo que queriam era comprometer Jesus, não é? Então Jesus responde-lhes com outra questão. E a questão é: vós, acerca de João Batista, que dizeis? Aceitais-no, reconheceis-no ou não? Por que é que Jesus lhes faz esta pergunta? Porque, na realidade, claro, aqueles que não acreditam em João Batista também não vão acreditar nele. João Batista era o profeta precursor, aquele que tinha anunciado a chegada de Jesus. A mesma autoridade com que João atuava era a autoridade com que Jesus estava a atuar. Porque João Batista tinha sido um profeta enviado por Deus e Jesus era o profeta de Deus. Se não reconheceis João Batista, obviamente também não ides reconhecer Jesus. Mas, claro, é que esses sumos sacerdotes e anciãos não acreditavam em João Batista. Não se tinham batizado como João Batista pedia, um batismo de conversão. Não tinham acreditado em João Batista. O que acontece é que não se atreviam a dizê-lo. Não se atreviam a dizê-lo porque, como diz o Evangelho, temiam o povo, temiam as pessoas. Porque o povo reconhecia João Batista como profeta. Então, comentando esse texto, Santo Agostinho diz que má consciência tinham esses sumos sacerdotes, que temiam o povo, temiam as pessoas, aquilo que as pessoas dissessem deles, mas, na realidade, não temiam a Deus. Aquilo em que deviam pensar é no que Deus pensa deles, não no que o povo pensa deles. Tornaram-se mais políticos da religião do que servidores da verdade. O seu interesse não é religioso, o seu interesse é estratégico. Não procuram a revelação de Deus, mas sim ver como se posicionam diante dos outros. E isso, a Jesus, provoca-lhe uma rejeição verdadeira. E Jesus não está obrigado a responder a quem, na realidade, não o procura, não quer acreditar. A primeira coisa que é necessária para se encontrar com Deus é querer procurá-lo de verdade. Procurai e encontrareis, diz Jesus. Bem, mas é que estes não estão a procurar. Como disse, têm uma estratégia para se manterem no seu poder. Mas não procuram a verdade, não procuram a revelação de Deus. E, por isso, Jesus responde com o seu silêncio. Eu também não vos respondo. E o silêncio do Senhor é o juízo contra a sua obstinação. O silêncio de Jesus é uma espécie de castigo, neste caso, para deixar patente que estes corações não procuram Deus. Quando vemos esta cena, pedimos ao Senhor procurar com coração sincero. Senhor, dá-me a graça de procurar com coração sincero, para que assim a palavra de Cristo seja reveladora para mim.
A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.